Estamos aqui com o novo projetor ET50, um projetor que muita gente pediu para a gente trazer, a gente comprou ele justamente depois do sucesso que o ET30, o ET40, os modelos antigos desse novo projetor aqui tiveram aqui no Brasil. Então, baseado nesse sucesso, a gente resolveu comprar para testar o novo projetor da marca. Nesse vídeo a gente vai tirar o projetor da caixa para a gente ver um pouquinho do design dele, as conectividades, e depois a gente já vai partir para ligar e passar as primeiras imagens do projetor em funcionamento, para vocês verem um pouquinho da qualidade de imagem desse projetor. A gente também vai comentar nossas primeiras impressões em relação a esse modelo e também vai passar algumas imagens ao lado de outros projetores, como por exemplo o ET40, para a gente ver se esse novo modelo aqui realmente melhorou em relação ao modelo do ano passado. Agora vocês já estão vendo as primeiras imagens desse projetor em funcionamento, e antes de eu falar sobre a qualidade de imagem, que eu imagino que seja aquilo que vocês mais queiram saber sobre esse projetor, eu acho que vale a pena fazer alguns comentários. Primeiramente, esse aqui é o projetor ET50S, mas se vocês forem dar uma olhada para comprar, talvez vocês encontrem três versões desse projetor. A versão S, que é essa que a gente está testando aqui, traz um sistema operacional Android, então você vai conseguir acessar aplicativos como o YouTube, por exemplo, ou até mesmo o Netflix diretamente do projetor sem precisar conectar nenhum dispositivo. E existem versões que teoricamente são mais baratas, que não trazem esse sistema Android e trazem apenas um sistema básico lá para você conectar algum dispositivo no HDMI ou então um espelhamento de tela, mas é bom ficar atento porque pode mudar mais algumas coisas. Por exemplo, o Keystone de 4 pontos, que é algo interessante para você caso precise ajustar a imagem aí na sua parede, na sua tela. Se eu não me engano, só está disponível nessa versão mais cara com Android, então podem ter pequenas diferenças das versões. De qualquer forma, eu acredito que valeria mais a pena investir um pouco, pegar essa versão com Android, que você vai ter todos os recursos que estão disponíveis no ET50, e se você pegar a versão mais barata, você pode perder alguns desses recursos. Caso você esteja pensando em comprar esse projetor, uma dica que eu já vou deixar para vocês é que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da loja de onde a gente comprou esse projetor. É uma loja bem segura para vocês estarem fazendo a compra, né, importando esse projetor. No caso, inclusive eu já queria pedir para vocês deixarem o seu like também, um comentário, se inscrever no canal se vocês são novos, porque esse projetor aqui a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer esses vídeos. A gente viu que bastante gente estava pedindo esse projetor aqui no canal, e como teve bastante engajamento, a gente ouviu vocês, foi lá e comprou o projetor com o próprio dinheiro para poder trazer esse vídeo de primeiras impressões e passar as imagens comparativas desse projetor com outros projetores. Ainda nesse vídeo, por exemplo, a gente vai passar imagens do ET30, ET40 ou projetor de outra marca também do lado desse projetor, só para vocês terem uma ideia de como esse projetor se sai. Isso dá bastante trabalho aqui para a gente fazer os testes, todas essas gravações, então realmente o apoio de vocês, um like, comentário, a inscrição é muito importante. Falando sobre o design do projetor, eu gostei bastante, achei um projetor bem bonito, embora ele não tenha muitos detalhes, né, seria um visual mais discreto, ele acaba sendo bem bonito, tem aquele acabamento em cinza na parte frontal, ali onde fica a lente, que dá um acabamento bem legal. Na parte superior, basicamente, a gente só tem o botão de liga e desliga o projetor, que também é iluminado, então se você estiver num ambiente escuro assistindo o projetor, né, como provavelmente você vai estar, num ambiente com as luzes todas apagadas, na maioria das vezes, ele tem uma luzinha ali para facilitar você encontrar o botão de liga e desliga. Na parte de trás a gente tem as principais conectividades, a gente tem o P2, o AV, também o USB e HDMI ali, caso você queira conectar algum dispositivo, como por exemplo um videogame ou um computador no projetor,
a gente consegue fazer a conexão da maioria dos dispositivos, porque as principais conexões a gente tem aqui nesse projetor. Partindo agora para falar um pouco sobre qualidade de imagem, vamos começar falando sobre o foco, que nesse projetor a gente pode dizer que é um foco ok. Ele não tem um foco excelente, mas ele também não deixa a imagem 100% desfocada, e algo que vale comentar é que o foco é ajustado pelo controle remoto, então é um foco digital, e isso normalmente é encontrado em projetores bem mais caros, então é algo legal que já vem nesse projetor. A gente não consegue ajustar aquele foco 100% perfeito, como eu já comentei para vocês, mas a gente consegue ajustar o mais perto possível disso, né? A gente consegue porque o projetor ele traz bastante ajustes, é bem sensível ali, então a gente consegue dar vários comandos ali de mais ou de menos no foco para chegar ao melhor foco possível. Então, alguns projetores até têm um foco digital, por exemplo, mas a gente não tem tantos ajustes, a gente só tem, por exemplo, 10 cliques para a direita ou 10 para a esquerda, e nesse aqui a gente tem bastante ajustes, ele é bem sensível ali quando a gente faz o ajuste pelo controle. Sobre as cores que o projetor consegue nos entregar, a primeira vez que eu liguei ele eu já fiquei bem impressionado, porque ele conseguia nos entregar cores bem vivas, lembrando inclusive projetores bem mais caros que ele. Eu acredito que isso tem a ver com a tela LCD de tecnologia IPS que a gente tem dentro desse projetor, e se a gente for comparar aqui com o mundo de televisões, que é outro tipo de conteúdo que a gente aborda bastante aqui no canal, né? Além de projetores, a gente testa bastante TVs aqui no nosso canal. Quando a gente fala de IPS, normalmente são televisões que tem cores bem vivas, então acho que a gente pode fazer essa relação aqui com o projetor que fala que a tela que ele tem lá dentro, né, para fazer a projeção, tem essa tecnologia IPS. E por ter essas cores mais vivas, o projetor ele se saiu muito bem em desenhos principalmente, ou em filmes, séries que tinham cenas mais coloridas, porque as cores realmente se sobressaem nesse projetor. Inclusive, por ele ter essas cores bem vivas, algumas pessoas até podem estar olhando essas imagens e falar que elas estão um pouco saturadas demais, dependendo do gosto pessoal. Algumas pessoas eu imagino que até iriam preferir que as imagens, as cores fossem menos vivas e mais próximos da realidade, então é uma questão mais de gosto pessoal, mas o projetor sim tem cores bem vivas de uma forma geral. Em relação ao nível de preto, o projetor não se saiu tão mal, mas ele também não foi muito bem nesse sentido. Ele ficou ali no meio termo, porque ele tem um bom nível de preto, mas em algumas zonas da tela ali a gente vê que ele tem um tom mais acinzentado, a gente consegue perceber alguns vazamentos de luz em alguns pontos ali da projeção, principalmente nas bordas. A gente consegue ver que a tela não está toda preta como deveria, então a gente vê que alguns cantos estão mais pretos do que outros, e isso faz com que ele não se saia tão bem assim como poderia em cenas mais escuras, por exemplo, em um filme bem escuro. E falando em vazamento ali no nível de preto, que eu falei que alguns pontos podem não ficar tão pretos, né, podem ter aqueles vazamentos de luz, uma coisa que eu percebi é que ele também vaza a imagem para fora da projeção. Eu sei que talvez não fique tão evidente para vocês nessas gravações como tá para mim aqui ao vivo, mas quando a gente olha o projetor a gente consegue ver que para fora da tela ele meio que dá uma leve sombreada assim do que está acontecendo na tela, como se estivesse espelhando para cima, para fora da tela, ou às vezes até mesmo na própria imagem, quando a gente tem algumas letras em alguns pontos da tela, a gente vê que tem tipo uma espécie de vazamento que vaza um pouquinho as cores, o brilho da tela um pouco mais para fora do que deveria, além de que fora da sua tela de projeção talvez você perceba que às vezes ele está meio que dando uma leve espelhada de uma forma bem leve assim, mas ainda assim você consegue ver que ele está projetando um pouco para fora da sua tela. Uma coisa que eu percebi aqui nesse projetor é que em algumas cenas escuras ele acaba apagando demais as cenas, e a gente consegue melhorar isso mexendo nas configurações de imagem. Eu acredito que vocês devem estar percebendo aqui nessa série La Casa de Papel que o rosto dos personagens às vezes ficam meio apagados, parece que falta um pouco de brilho. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui nas configurações de imagem agora a gente está no padrão, mas eu posso vir aqui e mexer no brilho e no contraste, aqui aumentando um pouco, para conseguir um resultado melhor, ó, no padrão e na configuração que eu mexi. Eu acredito que vocês conseguem sim perceber que dá uma melhorada, acaba destacando um pouco mais, principalmente ali o rosto dos personagens. Ó, agora é uma cena boa, quando ele aparece o rosto bem de perto, fica mais fácil de a gente ver como já dá uma melhorada. E se a gente aumentasse mais ainda o brilho, o contraste, provavelmente a gente teria um resultado ainda melhor, só que provavelmente aí a gente iria acabar
prejudicando algumas outras cenas. Por exemplo, as cenas coloridas, se a gente aumentar muito o brilho aqui, elas vão acabar perdendo aquelas cores vívidas que a gente consegue ver na maioria das cenas, como eu comentei para vocês, que acaba sendo uma das principais vantagens desse projetor, terem essas cores vívidas. Então, eu acredito que o ideal é não aumentar muito mais que isso, né? Esse aqui é o melhor nível que eu achei, né? 57 e 60, porque já melhora um pouco essa questão das cenas escuras, mas quando volta para as cenas coloridas acaba não prejudicando, a gente não percebe grandes diferenças. Mudando um pouco de assunto, acho legal falar sobre o barulho que o projetor faz. Então a gente consegue ouvir aqui um pouco do barulho da ventoinha desse projetor, um pouco mais alto que outros projetores, né? Principalmente projetores dessa mesma categoria, ou até mesmo outros projetores que a gente já testou dessa marca, como por exemplo o ET30, ET40, faziam um pouco menos de barulho, o que é um lado negativo, mas normalmente tem o seu lado positivo, né? Pois significa que o projetor ele tem um sistema mais aprimorado, ou provavelmente tem um ventilador mais potente para evitar que o projetor apresente problemas como superaquecimento, por exemplo. Isso em um país como o nosso, que durante o verão às vezes é bem quente, acaba ajudando a preservar o projetor, mas pode te incomodar um pouco. Se você estiver num ambiente bem silencioso, você vai acabar ouvindo ali o projetor, vai ver que ele está fazendo um barulho como se fosse uma ventoinha de computador trabalhando um pouco mais forte. Por outro lado, o som dos alto-falantes do projetor eu gostei bastante. Eu achei que ele tem uma boa qualidade, principalmente se a gente fosse comparar ele com outros projetores dessa mesma categoria. Ele tem um som mais alto e de maior qualidade também. É claro que a gente não pode também esperar muito de um projetor que tem essa faixa de preço um pouco mais acessível, que eles acabam tendo que diminuir, por exemplo, o custo de um alto-falante mais potente. Então ele tem um som bom. Para a sua categoria, é talvez um dos melhores sons ali de projetores que a gente já testou, desses projetores que ficam nessa faixa de preço. Acho que é legal mostrar para vocês também que esse aqui é o sistema operacional do projetor. É um sistema Android, onde a gente tem acesso a alguns aplicativos, como por exemplo, a gente vai navegando aqui, a gente consegue ter acesso a alguns conteúdos. O legal é que esse projetor então já vem com alguns aplicativos aqui, como por exemplo o YouTube, que para você acessar alguns vídeos, e também tem, por exemplo, aqui o Netflix já instalado. Só que vale comentar aqui sobre o Netflix em específico que ele não roda a versão mais atualizada, então a gente não consegue tirar o máximo proveito de alguns aplicativos como o Netflix. Tem alguns outros aplicativos que também não vão rodar na qualidade máxima. Então vale esse comentário, né? Ele tem um sistema operacional Android que não é o mais atualizado, mas ele já serve principalmente aqui se você quiser assistir vídeos do YouTube, é bem prático para a gente fazer a navegação. Acho legal também mostrar aqui para vocês, ó, as configurações do projetor. A gente consegue acessar aqui as principais configurações, ele já tem Wi-Fi. Acho que vale comentar que ele já tem Wi-Fi 5 GHz, então é algo bem legal também, porque garante mais velocidade de internet para você carregar os seus vídeos do YouTube, por exemplo. E algo que ele tem aqui que eu acho legal mostrar para vocês é a opção de zoom. Então você consegue diminuir ou aumentar a imagem sem precisar afastar ou aproximar o projetor da parede, por exemplo. E ele tem aqui esse outro recurso que é bem legal, que é o ajuste de keystone de 4 pontos. Então, por exemplo, se você tiver que deixar seu projetor mais inclinado na parede, a gente consegue ajustar certinho para a imagem ficar quadrada, né, no formato perfeito ali para você. É claro que aqui não está ficando, mas a gente conseguiria ajustar, e eu acho que deu para vocês entenderem, né? Se a imagem de vocês ficar mais inclinada, vocês conseguem aqui ajustar para deixar a imagem melhor na tela. Vamos voltar aqui para o padrão, só para a gente continuar o vídeo. A gente pode resetar aqui para a configuração padrão. E outra coisa que eu acho que vale comentar é que o projetor aqui não tem idioma em português. Eu acho que essa aqui foi uma mancada, digamos assim, da fabricante, de ter botado vários idiomas e não ter botado o português do Brasil, ainda mais que a gente sabe que os projetores da linha ET, o ET30, ET40, fizeram muito sucesso aqui no Brasil justamente por serem projetores com bom custo-benefício, né? Tem aquele preço mais acessível em um projetor Full HD. Mas eles realmente aqui acabaram não colocando, e você provavelmente vai ter que escolher aqui entre o inglês e o espanhol, o que você achar mais prático. Um ponto que eu acho que vale comentar aqui para vocês é que talvez vocês tenham percebido ali que na parte inferior esquerda aparece uma manchinha preta em algumas cenas, né? Na verdade aparecem em todas as cenas, é que algumas cenas a gente acaba não percebendo tanto, e isso é uma sujeirinha que tem dentro da lente do projetor, e a gente teria que fazer a limpeza, mas como a ideia aqui era a gente conseguir entregar esse vídeo de primeiras impressões para vocês o quanto antes, porque a gente sabe que muita gente estava ansioso
para saber se compra ou não esse projetor, ou como que ele se saiu. Eu sei que muita gente também tem o ET30, ET40 e às vezes quer saber se vale a pena fazer o upgrade para essa nova versão do projetor. Então a gente acabou ainda não limpando o projetor, a gente teria que abrir e dar uma limpada ali na lente. Vale comentar que isso pode acontecer com qualquer projetor, então eu acho que não é um demérito do modelo ET50, mas vale o comentário, ele veio com essa sujeirinha. Isso já aconteceu com projetores de praticamente todas as marcas que a gente já testou aqui, de às vezes acabar entrando essa poeirinha ali dentro da lente, e quando isso acontece a gente infelizmente tem que ter o trabalhinho ali de abrir o projetor para tirar essa sujeirinha da frente da lente. Antes de partir para minhas conclusões finais, aqui resumido do que eu achei do projetor, só queria relembrar vocês que aqui na descrição do vídeo está o link do projetor, caso você queira dar uma olhadinha no preço. E aqui na descrição do vídeo também a gente vai deixar o nosso ranking de projetores, onde a gente, depois de ter terminado a avaliação do projetor, a gente coloca os modelos que a gente já testou lá no ranking para vocês verem quais são os melhores projetores que já passaram aqui no canal. Inclusive vocês conseguem ver que projetores, por exemplo, se saíram melhor que o ET50, porque pode ter algum projetor lá que está dentro da sua faixa de preço, né, que você quer comprar, e talvez vai conseguir te entregar um resultado melhor. Então antes de comprar qualquer projetor, a gente sempre deixa a dica para vocês darem uma olhadinha no nosso ranking. Inclusive, se vocês quiserem favoritar no navegador para ir acompanhando, também é uma dica, porque sempre que vocês quiserem comprar um projetor, lá vão ter os melhores, e às vezes se a gente consegue um cupom de desconto, a gente também atualiza para vocês lá no ranking. Então, dando agora um resumo geral do que eu achei do projetor. Eu achei que o projetor se saiu muito bem, principalmente se a gente compara ele com os outros modelos que a gente já tinha testado dessa marca, que são o ET30 e o ET40. Só passando para vocês agora, por exemplo, umas imagens do ET30, que foi o primeiro projetor que a gente testou dessa fabricante, e a gente consegue perceber que esse novo modelo consegue entregar bem mais brilho para a gente e uma imagem que é um pouco mais fluida na tela. Então, de forma geral, a gente já conseguiu ver uma certa evolução, principalmente na questão do brilho. E agora com as imagens do ET40, aí a gente consegue perceber bem mais diferenças, principalmente na fluidez da imagem, que no ET40 incomodava bastante a gente aqui no canal, porque ele apresentava aquelas travadinhas, sabe, quando a gente está assistindo o conteúdo. Eu acredito que vocês vão conseguir perceber isso com essas imagens dos projetores ligados lado a lado, que o projetor ET50 tem sim uma imagem que é bem mais fluida que o ET40. Eu também acho que as cores do modelo novo, o ET50, tão melhores, e além disso ele consegue trazer uma imagem que às vezes parece até estar mais definida na tela, e ele também dá a sensação de que tem um pouco mais de brilho, o que é algo bem positivo. Então, se você estava pensando em comprar o ET30 ou o ET40, que são os projetores antigos da marca e provavelmente até talvez já estejam saindo do mercado, eu acho que sim, você já pode partir direto para o ET50, que pelo menos na minha opinião se saiu bem melhor que os projetores antigos da marca. Então acho que vale o elogio para a fabricante, né, que ela está conseguindo melhorar os projetores dela, e o ET50 que consegue entregar um excelente custo-benefício. Também acho que vale agora mostrar para vocês algumas imagens do ET50 ao lado do Blitzwolf V2, que é uma outra fabricante, só para vocês terem uma ideia. E esse é um novo lançamento da Blitzwolf, que também tem uma faixa de preço ali razoavelmente parecida, né? Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, talvez os dois até estejam exatamente com o mesmo preço, ou talvez um esteja mais barato que o outro. Eu acredito que vai depender muito do momento que você estiver assistindo o vídeo. E daí, nesse caso, olhando o Blitzwolf no lado desse projetor ET50, eu acabei tendo uma preferência geral, assim, na maioria das cenas, pelo menos, para o projetor da Blitzwolf. A gente consegue ver que as cores, de forma geral, acabam se saindo melhor. Não quer dizer que o projetor da Blitzwolf se sai melhor em todas as cenas. Em algumas cenas, a gente aqui do canal teve uma preferência pelo projetor ET50. Eu inclusive chamei algumas pessoas aqui para olharem essa imagem do projetor da Blitzwolf e o ET50 aqui junto comigo, para todo mundo dar opinião, e a maioria realmente teve uma leve preferência pelo projetor da Blitzwolf. É claro que não foi em todas as cenas, em algumas cenas, inclusive o ET50 se saía melhor. Então acho que vale o comparativo, né? Inclusive, eu acho que vale, né, relembrar aquela dica que eu já dei para vocês, de lá dar uma olhadinha no nosso ranking de projetor, ver se tem algum modelo que se sai melhor que o ET50, porque às vezes vão ter modelos que se saem melhor, né? Embora ele se saia muito bem, vão ter sim modelos que vão se sair um pouco melhor, e às vezes não vão sair mais caro, ou vão sair um pouquinho mais caro, mas dentro do que você está disposto
a investir, então é sempre bom deixar essa dica para vocês darem uma olhada no nosso ranking. Então agora concluindo aqui o vídeo sobre o que eu achei do projetor, eu gostei bastante do que ele conseguiu nos entregar, principalmente por ser um projetor um pouco mais barato, ele consegue entregar cores bem vivas pra gente, o que é um ponto positivo. Eu acho que também vale reforçar aquele comentário em relação à evolução dos projetores da linha ET, porque aqui em relação ao ET30 e ET40, que são os outros modelos que a gente já tinha testado da marca, a gente consegue perceber uma grande evolução aqui no ET50, acho que vale sim a gente reforçar isso, porque a fabricante parece estar querendo melhorar ainda mais os seus produtos. Eu sei que muita gente gosta dos produtos dessa marca, então é bom a gente ver que eles estão sempre tentando evoluir e trazer um melhor projetor pra gente. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like, o seu comentário, o que você achou desse projetor. Se você tem interesse em comprar ele ou algum outro modelo, coloque aqui no campo de comentários para a gente saber quais projetores interessam mais para vocês e a gente pode estar trazendo outros projetores aqui em breve no canal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!